Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso, aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e é com muita alegria que continuamos mais um dia do estudo do livro Jesus no Lar, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que foi ditado pelo espírito Neio Lúcio. Hoje, especialmente, iremos estudar a lição A Coroa e as Asas. Você sabia que você pode acompanhar a Rádio Web Meimei também pelas plataformas da internet, YouTube, Spotify, baixando esses aplicativos aí na loja de aplicativos do seu celular? Então faça isso e nos acompanhe, porque o programa Pão Nosso é transmitido na Rádio Web Meimei de segunda, quarta e sexta às 18h30, mas fica disponível nas nossas plataformas para você rever este e outros programas. Então, meus amigos, vamos de estudo? A Coroa e as Asas. Comentava na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, esquecendo as dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Bem, amigos, podemos ver aí que esse homem, esse nosso irmão, tentava então no mundo conquistar aqueles dotes da ciência, o conhecimento em relação à ciência, buscando cada vez mais aprimorar-se nesse quesito. Então se esforçou grandemente para ir adquirindo conhecimento, sabedoria em relação à ciência. E claro que a partir do momento que você vai criando, aumentando o seu status social diante das conquistas mundanas, você acaba tendo que se adequar ao ambiente que você frequenta. Assim, meus amigos, esse nosso irmão passou a caminhar na estrada, trocando as vestes novas e deixando na estrada as vestes que já não estavam adequadas mais ao seu cargo. Olha aí, meus amigos, que importante colocação do Cristo, né? Quanto no mundo muitas vezes nós começamos com uma origem simples, mas a partir do momento que vamos caminhando, vamos nos esquecendo daquilo que já fomos, das nossas origens, e vamos deixando de lado certas coisas que nós
entendemos não ser mais adequadas para o nosso nível de educação, de estratificação social, certo? Isso é muito importante, a observação, né? Para a lição que o Cristo nos coloca agora. O emissário cumprimentou-o, abraçou. Então, meus amigos, aí no fim dessa estrada, ele encontra um representante de Deus. E aí continuamos. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Olha que interessante, meus amigos. Uma coroa de luz. Coroa colocamos na mente, na cabeça. Então, na luz, a cabeça desse homem era iluminada por uma coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos. Ao ver o trilho percorrido e que da sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Olha, meus amigos, apesar da coroa do conhecimento, de lhe ter adquirido a mais alta inteligência e a sua luz estar concentrada na sua mente, que agora estava iluminada, ele ainda não havia alcançado outros instrumentos, que nesse caso são as asas, que nos permitem alçar voos para o paraíso, que aqui podemos modificar as palavras aqui, nossos lugares muito bons, os lugares de espíritos evoluídos que já alcançaram a totalidade da sua evolução, né? Um paraíso de uma forma figurativa aqui. Mas interessante pensar que ele pediu para o nosso irmão voltar na estrada e ver o que ele fez para que ele não conseguisse ainda alcançar as asas, certo? O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podendo contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Então, como ele alcançou essa auréola de luz, de conhecimento, ele podia ver de forma diferente aquilo que ele tinha deixado para trás, pois ao passar pelo caminho não tinha enxergado ainda. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Olhem, meus amigos, esse irmão teve a oportunidade de voltar na estrada e apoiar aqueles que estavam subindo de forma diferente da dele. Muitas vezes, quando estamos apoiados numa frente religiosa, nós temos a tendência de olhar para as outras religiões e apontar as suas mazelas, nos esquecendo que a nossa própria frente religiosa possui mazelas a serem vencidas. Então, esse homem que tinha o conhecimento, que aí podemos colocar, que é o
conhecimento dos textos do próprio Evangelho, saber o Evangelho em suas palavras é importante. Mas o mais importante do Evangelho é você adquirir o sentimento para com o outro, a empatia, para que você apoie aqueles que caminham contigo na senda, apesar de eles ainda não estarem no nível religioso ou no conhecimento religioso que você já adquire. E assim, meus amigos, quando o anjo enviado de Deus mandou ele voltar na estrada, era para que ele apoiasse aquelas criaturas. Mas o que ele fez? Começou a notar uma roupagem diferente. Roupagens que, para sua concepção ignorante, eram roupagens ridículas, desnecessárias, inadequadas para aquele entendimento limitado. E aí nós podemos olhar para nós mesmos, meus irmãos. O quanto o nosso entendimento é limitado diante do nosso olhar crítico ao outro. O quanto que o nosso pensamento é limitado diante daquilo que o outro deve fazer, e nós muitas vezes estamos na figura do crítico, do acusador, do justiceiro, apontando o que as pessoas estão ou não estão fazendo corretamente, sem pensar naquilo que nós temos que fazer com o nosso caminho. Porque lembramos agora com essa lição de que nós já deixamos roupagens que não utilizamos mais para trás. Talvez roupagens da vaidade, de alguns pontos do egoísmo, de alguns pontos do materialismo, mas que ainda não estão totalmente adequadas aos planos superiores da evolução. Mas que tem irmãos que estão ao nosso redor que ainda usam isso, e tudo bem. Porque ninguém está livre de se enganar, de estar equivocado, porque nós não temos total conhecimento. Apesar de muitas vezes, como esse irmão aqui, ter auréola de luz, de sabedoria em certos níveis da ciência e até do conhecimento religioso. E assim, após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se serviria para elevar-se ao tempo em que era frágil e semi-cego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração, faltando-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Olha, meus amigos, vocês perceberam? Ele criticou as próprias vestes que foram alçadas no caminho. E ele havia se esquecido de que elas foram fundamentais para que ele pudesse evoluir. E aí o anjo determinou que para que a gente alcance as asas da caridade, do amor, só auxiliando os outros, para que os outros também caminhem junto conosco. Porque a gente só sobe aos céus, meus amigos, ao conhecimento pleno, quando nós estabelecemos no coração o amor. Sem isso, você pode obter todo o conhecimento que a Terra pode te proporcionar. Mas se você não tiver amor no que faz, amor no olhar, no ouvir,
no falar diante dos irmãos sofredores, nada alcançaremos diante do Pai nos céus, que nós buscamos. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, do conhecimento. Eu sei do que eu estou falando, eu já estudei, né? Mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção dos céus. Meus amigos, e o Cristo encerra de forma maravilhosa essa lição, nos mostrando que verdadeiramente conhecer, saber o que o Evangelho nos diz, ou mesmo no nosso caso, ser espírita, ou ser católico, ou ser protestante, tanto faz. Se você não tiver estabelecido no coração a empatia, a compreensão, a paciência, o entendimento em relação ao outro, nós praticamente não avançamos em nada. O sentido verdadeiro do espírita cristão, ou daqueles que conhecem outras frentes religiosas, é iluminar-se, mas iluminar-se também auxiliando o outro, iluminando a sua comunidade, a sua família, porque ninguém avança sem apoiar aos outros. E assim, além de coroar a nossa mente com o conhecimento dos textos evangélicos, da ciência em geral, também estaremos amparados pelas asas do amor, as asas da compreensão, porque as roupas que hoje nós analisamos de forma negativa nos nossos irmãos foram roupagens usadas por nós há pouco tempo, não distante de nós. Então, que esse amor seja aplicado no dia a dia, que possamos sorrir mais, compreender, perdoar de forma instantânea a fragilidade, o erro alheio, porque nós não estamos longe das condições dos piores espíritos que habitam a Terra ainda na evolução. Porque nós estávamos ali ontem, ainda não alcançamos nenhum tipo de evolução grandiosa para que a gente seja crítico de alguém. E é tão agradável sentir o amor, perdoar, porque você cresce não só na sabedoria, mas naquilo que faz o espírito evoluir, no sentimento, na consciência. É isso, amigos, vamos ficando por aqui em mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric,
falando aqui do programa Pão Nosso para o Mundo. Te encontro no próximo programa, que é disponibilizado nas plataformas YouTube e Spotify semanalmente, e também que passa aqui na Rádio Web Meimei pelo aplicativo ou pelo site, de segunda, quarta e sexta, às 18h30. E assim vamos encerrando o nosso programa Pão Nosso, o amor do Cristo alimentando os corações. Um forte abraço, amigos. Até logo.